noite! Voltamos com as nossas lives. Estavam com saudade de mim? Tudo bem com vocês? Muito boa noite. E aí, como está a segunda-feira? Estou voltando aí de uma viagem ótima que eu fui fazer. Compartilhei com quem acompanha meus stories, acompanhou toda a minha viagem. Fiz o possível, né, para compartilhar bastante coisa com vocês e uma orientação que eu dou, né? Quer viver? Viaje. Tem uma frase que eu vi uma pessoa falando, eu não sei se foi uma frase, mas eu não me esqueci. Não é você que faz a viagem, é a viagem que faz você. Porque todas as vezes que a gente vai a uma viagem ou a algum lugar diferente, você traz um pouco daquela cultura, você conhece pessoas, você aprende mais, a gente volta diferente, né? Porque a gente sai da rotina, a gente inova, renova, né? Então, assim, quer mudar um pouco, viaje, você precisa ter uma empolgação na sua vida. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que ela estava me dizendo o seguinte: eu não tenho vontade de nada, pra mim tá tudo bem, né? Pra mim tá tudo bem, então eu não sei, por mais que eu queira mudar, eu não sei o que fazer, né? E eu disse o seguinte pra essa pessoa e já vou iniciar essa live dizendo isso pra você. Se você quer mudar de vida, ou se você quer dar algum sentido pra tua vida, você precisa ter um sonho, você precisa ter um objetivo, precisa ter um porquê. Porque se você não tiver um porquê muito forte, é o famoso motivo para a ação. O que é motivação? A motivação, ela acontece quando você tem um motivo para agir. Se você não tem um motivo para agir, você tende a se estacionar, estagnar na vida. Tem gente que fala, eu procrastino muito. Por que você procrastina? Você procrastina porque você não tem um motivo forte, né? Você, provavelmente na sua vida não esteja acontecendo nada de muito ruim, porque Freud, que é o pai da psicanálise, ele diz o seguinte: quando a dor de não estar vivendo for maior do que a dor da mudança, a pessoa muda. Quando você tem um motivo maior, você tende a enfrentar tudo e qualquer desafio. O motivo principal da procrastinação é a falta de clareza daquilo que você quer. O motivo principal da procrastinação é você não ter assim uma clareza e um motivo plausível para você seguir, né? Então, para que você pare de procrastinar, você precisa de ter certeza daquilo que você quer, um motivo muito forte para você realizar, porque você, qualquer pessoa tende a querer ou a se cansar no meio do caminho. O cansaço, a vontade de desistir, acordar em alguns dias ou em alguns momentos da vida, no cotidiano, desanimado, é normal, mas o que faz você continuar é o quanto você tem um propósito a realizar. Então, quando você tem um motivo ou um propósito a realizar muito mais forte do que a sua preguiça, do que o seu desânimo, você faz mesmo sem vontade. Tem gente que fala assim, como que eu faço para vencer a procrastinação? Como que você faz para vencer a procrastinação? Saiba exatamente o que você quer, porque se você não tiver certeza daquilo que você quer, você vai procrastinar. Por quê? Tem gente que fala assim, eu começo e não termino, que é a famosa procrastinação. Por que você começa e não termina? Porque você não tem tanta certeza se você realmente quer aquilo. Tem gente que fala assim, mas eu tenho certeza, será que tem? O motivo principal da procrastinação é a falta de certeza daquilo que você quer e a falta de certeza e de acreditar em você. O quanto você acredita que você é capaz de concluir aquela tarefa que você começou. Às vezes você quer 100% algo, mas você não acredita em você. Então você precisa de 2 coisas ou 3 coisas para parar de procrastinar. Certeza daquilo que você quer, porque se você não tiver muita certeza, você vai desistir no meio do caminho. É normal, porque todo sonho a ser realizado ou todo objetivo a ser alcançado, a gente passa no meio do caminho por desafios. Às vezes a gente tende a querer desanimar,
tem as dificuldades que surgem naturalmente, né, para você, para mim, para qualquer pessoa. Então, é o quanto você tem certeza daquilo. Segundo, o quanto você acredita que você pode. Aí você fala, mas eu não acredito muito em mim. A sua autoconfiança tá lá na sola do pé? Ou tá mediana? Precisa buscar autoconfiança. E como que eu encontro essa autoconfiança? Como que eu passo a acreditar em mim? Você precisa de se conhecer. Autoconhecimento. Autoconhecimento é o primeiro e principal caminho para você se conhecer. Quando você começa a se conhecer, a terapia te traz esse autoconhecimento. Você vai percebendo ou se descobrindo uma pessoa maravilhosa e forte e capaz, tanto qualquer outra pessoa, né? Esses dias eu estava falando sobre pessoas invejosas, inclusive, infelizmente a gente que trabalha nas redes sociais ou que se expõe muito, a gente tende a se expor ou a ser reféns, né, de pessoas invejosas e que tentam de alguma forma nos afligir, nos atacar, ou diretamente ou indiretamente. Às vezes elas não conseguem chegar até nós porque tem receio, outras elas mandam a energia ruim, né? A inveja da pessoa, ela nos faz mal. A inveja existe, tá? Isso é até bíblico. A inveja, ela é real. Os estudiosos da física quântica também mostram a inveja é uma energia pesada, negativa e que te atinge. Sim. Então, se você não tem uma autoconfiança, se você não se fortalece, se você não sabe exatamente o que você quer, você tende a se abalar com as coisas que acontecem no caminho, você tende a desistir e as pessoas tendem a te desmotivar. Outra coisa, Ludmila, linda, doutora Ludmila, beijo pra você, tá sempre por aqui também. Outra coisa, quando você não tem muita certeza do que você é, tem uma outra frase que eu vi, eu não sei onde, que às vezes eu passo muito rápido, às vezes eu vou postar meus conteúdos, vou interagir com alguma coisa, responder alguma pergunta, eu acabo vendo algumas coisinhas, né? Uma frase, acho que foi uma frase que eu vi dizendo assim, ainda bem que não somos feitos da opinião dos outros. Aí eu disse o seguinte, né? Refletir, porque nós psicólogos, né, estudamos a mente humana, a gente consegue analisar muito mais profundo atrás de uma frase, de uma palavra, de um dito, né? Então eu falei, não, nós somos feitos da opinião dos outros. Infelizmente, muitas pessoas são feitas da opinião dos outros. Boa noite, tem me ajudado muito com seus conselhos. Obrigada. De nada, Sandra Valéria. Obrigada, meu amor. Então, sim, nós somos... se você não tiver, recapitulando, refazendo, né? Se você não tiver autoconhecimento, se você não tiver certeza... Mudei o visual, Ludmila, mudei, né? Ficou melhor, né? Se você não tiver certeza de quem você é, se você não se conhecer, presta atenção, se você não se conhecer, você passa a ser a opinião dos outros. Como assim eu passo a ser a opinião dos outros? Porque a frase dizia o seguinte, ainda bem que não somos feitos da opinião dos outros. E eu ouso dizer que mais de 50% das pessoas, da sociedade em si, ela é feita da opinião dos outros. Eu vou te provar. Como é que eu sou feita da opinião dos outros? Quando a opinião do outro muda o seu destino. Quando a opinião do outro muda o seu visual, por exemplo. Quando a opinião do outro muda as tuas escolhas. Quando a opinião do outro não deixa você dizer não. Quando a opinião do outro faz você paralisar ou fazer algo que você não gostaria de fazer. Isso é ser feito da opinião dos outros. E a maioria das pessoas vivem dessa forma. Certo? Enquanto você não se conhece, você vive da opinião dos outros. Agora, quando você sabe quem você é, quando você tem certeza, quando você passa a saber quem você é, você começa a saber o que você quer. E você começa a perceber que muitas coisas que você queria não é exatamente o que você queria, mas era motivado pela opinião dos outros. Então, a maioria das pessoas são feitas da opinião dos outros. Então, para que você não seja feita da opinião dos outros, você precisa se conhecer. Eu costumo dizer que eu passei muitos anos da minha vida, ou seja, desde que eu nasci, né, a vida inteira, sendo a opinião dos outros. Como assim? Eu fazia e vivia de acordo com o que diziam para mim que eu tinha que viver.
Isso você pode, isso você não pode. Isso é pecado, isso é errado, isso é certo. Mulher tem que ser assim, mãe tem que ser assim, mulher, menina tem que ser assim, moça tem que ser assim. É assim. Você passa a vida inteira vivendo debaixo de regras e de ordens de pai, de mãe, de marido, de religião, de mulher, de amigos. Enquanto a opinião das pessoas influenciarem na sua vida, você vive e é a opinião dos outros, certo? Quando é que eu paro de ser a opinião dos outros? Quando você sabe quem você é. Só que você não consegue saber quem você é de um dia para o outro. Às vezes a pessoa fala assim, eu me conheço, duvido. Eu tô me conhecendo até hoje, né? Eu venho nessa busca de autoconhecimento tem quase 10 anos e eu ainda não sei exatamente quem eu sou 100%. A gente nunca consegue se conhecer 100%. A gente sabe o que a gente quer, porque quando você começa a buscar o autoconhecimento, você passa a saber o que você quer, você passa a saber quais são as tuas crenças ou as crenças desenvolvidas pelo que você realmente acredita, as suas crenças. A maioria das pessoas, elas são as crenças que os outros colocaram nelas. Você, por exemplo, que nunca fez terapia. Você, aí, que tá me ouvindo, nunca fez terapia na vida? Provavelmente você é a opinião dos outros. Como assim que eu sou a opinião dos outros? Você é o que o seu pai e a sua mãe, ou as pessoas que te educaram, fizeram você ser. Você é exatamente o que a religião colocou na sua cabeça para você ser. Você é o que a escola que você foi educada foi para ser. Então, você é exatamente a opinião dos outros. Por isso que muitas vezes você faz coisas que você não gostaria de fazer ou se arrepende, né? Não que quando a gente passa a se conhecer, a gente não se arrepende de algumas coisas. A gente pode até se arrepender, mas os arrependimentos eles são menores, com menos frequências. Como gostaria de fazer terapia particular com você, doutor? Um dia eu vou poder. Você vai sim, princesa. Vai poder sim. Então, a gente só consegue ser quem realmente somos ou ser o que queremos ser quando a gente passa a olhar para dentro. Terapia é olhar para dentro. Terapia é você buscar as tuas verdades. E eu vou contar um segredinho para vocês. Existem verdades que você não quer ver. Sabe aquilo que você acusa muito nos outros? Sabe aquilo que você critica muito no outro e rejeita no outro? É o que você rejeita em você. Aquilo que você critica no outro provavelmente é o que você é ou gostaria de ser e não tem coragem. Então, tudo que você vê e fala, ou a opinião que você tem sobre o mundo, fala muito mais sobre você. Quando eu falo de alguém, eu falo muito mais sobre mim do que realmente sobre o outro, porque o outro é reflexo meu. Quando você passa a se conhecer, você não fala mais dos outros. Você até conversa sobre os outros, mas a crítica, famoso falar mal, o julgamento, né? Todas essas palavras, esses ditos, eles acontecem a partir das tuas crenças, a partir do seu óculos, né? O que são minhas crenças? A minha programação mental, aquilo que eu fui criada para ser, ou seja, a opinião dos outros, o que meu papai e minha mamãe falou que era certo, o que era errado, o que a cultura onde eu sou inserida me determinou a ser. Eu faço julgamento, pode ver o religioso, por exemplo, né? Por que eu sempre bato às vezes nessa tecla? Maria, nunca vi tanta sabedoria. Obrigada, meu amor. Sabedoria vem do quê? A mulher sábia edifica a tua casa. Eu frequentava uma religião, fui nascida num berço evangélico, né? E eu era muito crente, muito religiosa, né? Porque eu aprendi a ser assim. Qual é a diferença do crente para o religioso? Depois eu falo sobre. Então, eu buscava tudo, resolver tudo com oração, porque foi assim que eu fui treinada, né? Eu não tinha conhecimento. Meu atendimento presencial é no Tatuapé, próximo ao metrô Carrão, tá? Ou então no online. Online eu atendo para todo o Brasil. Então, eu sempre, quando surgia uma dificuldade na minha vida, que eram muitas e infinitas, eu ficava só orando, entregando na mão de Deus, porque eu não tinha conhecimento que vocês têm, não tinha um celular, não tinha live, não tinha acesso a livros, não tinha... Meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade. Né? Meu pai me tirou da escola aos 10 anos de idade, então eu não tinha conhecimento
para que eu tivesse sabedoria. O que é sabedoria? É isso que eu estou introduzindo para vocês entenderem. Então, eu acreditava que ser sábia era orar, né? Entregar na mão de Deus, ser muito crente, servir. O religioso, ele aprende que quanto mais doutrinas ele segue, mais merecedor do céu ele é, né? E mais ele pode duelar com Deus ou intimidar a Deus, mais ou menos assim. Inconscientemente é isso que o religioso ele busca. Quanto mais eu sirvo, mais merecedor eu me torno. Ninguém é merecedor do céu, né? Ninguém é merecedor de que Deus faça algo por nós. Ele faz com misericórdia. Ele vê o coração no sentido de quanto você é quebrantado e reconhece que você não é nada. Hoje eu tenho um outro entendimento de quem é Deus e o que é servir a Deus, né? Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade, com um coração sincero de reconhecer que nós somos pecadores e que nós precisamos sempre da misericórdia dele e que ele nos dê força para fazer aquilo que é o certo e o errado. Aí você fala, o que é o certo e errado? A lei do homem é a lei de Deus. Se você for pegar a lei de Deus e a lei do homem, são semelhantes, ou a lei do homem, ela é baseada na lei de Deus. Você pode matar? Não. Deus condena. A Bíblia condena o homem, a lei do homem também. Ah, você pode roubar? Não. A lei do homem condena, a lei de Deus também. Né? Você pode falar mal dos outros? A Bíblia condena, a lei do homem também, porque se você levantar calúnia, você leva processo. Ah, você pode... fala qualquer coisa aí que vocês quiserem falar. Enfim, se a gente for buscar o que é a lei de Deus, a lei do homem, ela mostra o que é, né? Então, o que Deus quer com a gente? Que nós sejamos bons ou boas pessoas, bons seres humanos. A partir do momento que você é um bom ser humano e você não causa dano ao outro, você não difama o outro, você não faz mal ao outro, você não rouba o que é do outro, você não deseja o mal, você não cobiça. A palavra de Deus diz o seguinte, é melhor você entrar no céu sem um olho do que você cobiçar ou você desejar aquilo que não é seu, né? Então, é basicamente isso. Se você tem o amor ao próximo, você não faz nenhum mal. Só que o religioso, ele tende a acreditar no estereótipo, né? Na aparência do ser perfeito, na aparência do ser verdadeiramente adorador a Deus. Então eu fui criada dessa forma e eu entendo as pessoas que são assim, porque se eu ouvisse, por exemplo, alguém falando o que eu estou falando aqui, falar, tá com demônio, né? Tá repreendido em nome de Jesus. Que essa pessoa está querendo tirar a minha fé, roubar a minha fé. Não, eu não estou querendo roubar a tua fé. Estou querendo abrir os seus olhos, tirar as tuas vendas para que você cumpra aquela palavra de Deus que diz o seguinte, tira primeiro o argueiro do seu olho, né? Para depois tirar o cisco tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Porque o religioso, ele é assim, ele fica tirando o cisco do olho dos outros e tá com argueiro, e é uma trave, né, na cara. Então, assim... Então eu tinha essa visão de que ser sábia, né, pegando a palavra da seguidora aqui, ser sábia era orar, entregar na mão de Deus, né, orar e jejuar, botar de saco cinza, botava todos meus filhinhos pequenininhos para orar, oh meu pai. E o problema continuava, a tribulação continuava, a maioria das coisas não eram resolvidas, só intensificavam e aquilo foi piorando, a situação foi piorando até que, pum, perdi a fé em Deus, né? Perdi a fé em Deus, rejeitei tudo e tudo que fazia parte da minha vida eu rejeitei, porque tudo aquilo que fazia parte da minha vida simbolizava sofrimento para mim. Então eu comecei a buscar entender o que era sabedoria, né? Porque eu não tinha esse entendimento. E hoje eu sei o que é sabedoria. Sabedoria é a junção, né, do temor de Deus com o conhecimento aplicado. O religioso fala assim, sabedoria é temer a Deus. Só isso não. A palavra de Deus diz o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, primeiro você tem que temer a Deus. Temer a Deus não é você ser um religioso, é você entender que Deus é maior, é você honrá-lo, é você respeitá-lo. A partir disso, você vai entender quais são as exigências ou os pedidos que Deus faz a nós como pai, assim como um filho, nós como pais fazemos aos nossos filhos. Obrigada, aprendendo muito com você, me redescobrindo, maravilha.
Então você vai, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então você temendo a Deus, você já tem princípios ou base a seguir. Para que você seja uma pessoa sábia, você precisa ter base, você tem que ter um caminho, um norte. Então o princípio de Deus é o norte, certo? Se você não tem um norte, você não se torna sábio nunca. Você é apenas uma pessoa cheia de conhecimento científico e tola. O que você mais vê aí são pessoas cheias de MBA, faculdades, diplomas e certificados e são tolas, né? Que ficam encontrando um monte de regras e impondo um monte de coisas para encontrar direitos e buscando por direitos, esquecendo que precisam ter deveres. A pessoa que segue princípios, ela entende que ela tem direitos, mas ela também tem deveres a serem seguidos, né? Então, o temor do Senhor, ele é o princípio, é aquilo que te norteia. Então, temer a Deus não é você seguir uma religião, é você seguir a palavra de Deus. E para você seguir a palavra de Deus, você não precisa ser religioso. Não precisa necessariamente frequentar uma igreja, né? Embora eu acho super favorável você ir numa igreja, frequentar, se for o caso, mas contanto que você tenha este conhecimento junto ao temor do Senhor, porque senão você só é um crente tolo, que é tóxico, não cura nem a tua própria vida, como eu fiz muitos anos, não curava nem a minha própria vida. E se você não é capaz de curar nem a tua própria vida, que luz é você? Tá escrito, vós sois luz do mundo. Se você não é luz nem da sua casa, porque você não ilumina nem seu coração, tá cheio de mágoas, de ressentimento, porque eu era depressiva, profundamente depressiva. E o que é depressão? Junção de mágoas, de ressentimento, de culpa, de medo, de uma infinidade de coisa. Pessoa ansiosa, com crise de pânico, é uma pessoa com medo, é uma pessoa incerta, uma pessoa cheio de dúvidas. Então, se você é uma pessoa dessa forma, você não encontrou Deus como deveria encontrar. Então, você não está com a sabedoria em dia, né? Por quê? Porque você tem o temor de Deus, mas você não tem conhecimento. E se você buscou conhecimento, você não aplicou. O que eu estou trazendo para vocês aqui agora? Conhecimento, certo? Eu estou trazendo conhecimento. E se você apenas ouvir este conhecimento e não aplicar, é apenas um acúmulo de informações. Qual é a diferença de uma pessoa que tem muito conhecimento e não aplica? É uma pessoa com acúmulo de informações. É aquela pessoa que tem um baú de joias lacrado que não abre. Serve para que aquilo? Para nada. É um acúmulo de coisa. Agora, quando você tem este conhecimento, quando você pega aqui os conhecimentos, tipo quando eu estou aqui compartilhando com vocês, e vai aplicando na sua vida, ou seja, colocando em prática, você vai se tornando sábio. Conhecimento, temor de Deus e aplicar é sabedoria. Entendeu? E quando que eu me torno uma pessoa sábia? Quanto mais você aprender, você tem conhecimento e experiência, viveu o que fala, justamente. Eu tenho experiência, eu vivi o que eu falo, não só busquei conhecimento científico, eu tenho bacharel em psicologia, eu tenho pós-graduação, eu tenho dezenas de cursos e eu sou a mãe da Dorcas. Quem é? Sou a mãe da Dorcas. Por quê? Eu tenho conhecimento e eu aplico no meu dia a dia, certo? Uma pessoa me perguntou assim, tá no Brasil? Sim, cheguei hoje. Fiquei 8 dias na Argentina, Buenos Aires. Muito bom, quem quiser conhecer, super indico, maravilhoso. A viagem foi ótima. Então, a sabedoria é isso, né? É você aprender e você colocar em prática. Você se torna uma mulher sábia de um dia para o outro? Não necessariamente. Por quê? Porque mudar é complicado. Mudar não é fácil. Eu demorei anos para conseguir chegar no entendimento que eu tenho hoje. Eu busquei o conhecimento científico e vim aplicando na minha vida e aplico até o dia de hoje. Eu sou perfeita? Não. Mas eu busco melhorar e ser o meu melhor cada dia. Certo? Teve uma pessoa que perguntou para mim, algumas pessoas me perguntam, você vive tudo o que você fala? Eu procuro aplicar tudo o que eu ensino na minha vida. Tudo o que eu ensino. Tudo o que eu ensino para vocês, eu faço, certo? Então, eu não sou hipócrita de ensinar aquilo que eu não aplico.
Entendeu? Então vamos lá. Como que eu me torno uma pessoa sábia? Temor do Senhor. Tenha temor a Deus. Ai, mas eu não acredito em Deus. Ok, então busque uma fé. Busque uma fé para você acreditar aí, porque senão você não vai ter um norte. Você vai se tornar uma pessoa muito materialista. E pessoas materialistas são frias. Pessoas muito materialistas, elas se tornam muitas vezes arrogantes. Pessoas espiritualistas, elas acabam não tendo muita empatia. E a pessoa que ela se torna mais espirituosa, né, é uma pessoa, ela tem mais empatia. Por que empatia? Pensar no próximo, porque nós entendemos que tudo que vai volta, né? Então você acaba se tornando uma pessoa mais inteira, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então não dá pra gente negar, até a ciência já reconhece isso, que nós somos uns seres espirituais, né? Então nós temos. Só que tem muito religioso sem empatia, justamente. Por que estamos sem empatia? Por que tem muito religioso sem empatia? Porque ele ainda não encontrou o verdadeiro Deus. Ele não tem um encontro com Deus. Ele está seguindo uma religião em busca de milagre, em busca de parecer melhor. Muita gente está escondido dentro de uma igreja. Muitas pessoas estão tentando sim ser melhor, mas a igreja, infelizmente, não são todas, mas muitas igrejas não conseguem trazer este conhecimento mais amplo, né? Como eu trago aqui, por exemplo, porque a religião, a denominação, ela tá ali para qual é o objetivo da igreja, né? No meu entendimento hoje, é trazer para você uma ligação, né? Te ajudar. Religião significa religar, né? É ligar o ser humano ao Criador, Deus com você, né? Levar de volta você a Deus. Porque está escrito que somos filhos de Deus. Nós não somos terrenos, nós somos espirituais vivendo experiências terrenas, né? Então a religião, ela foi feita ou ela é desenvolvida para nos fazermos voltar, né? Ou ter uma nova comunhão ou retomar a nossa essência, né? Eu já tive muita crise de ansiedade e essa live me ajudou muito. Maravilha! Tem alguma maneira para aceitar Deus? Olha só que interessante. Silvaneide, boa a sua pergunta. Qual a maneira de aceitar Deus, né? A maneira de aceitar Deus é você reconhecer. Primeira coisa, como que eu preciso aceitar Deus? Você precisa reconhecer que Ele existe, né? Como que você faz para você reconhecer que Ele existe? Eu sugiro que você busque ter experiência com Ele, porque assim, eu fui nascida e criada no berço evangélico, como eu disse pra vocês, numa religião religiosa mesmo, no último, porque é assim que eu fui treinada. E depois chegou um momento que eu sofri tanto na minha vida, tanto, que eu perdi a fé em Deus. Pra mim, Deus não existia, que tudo aquele negócio de religião, de igreja, era tudo falso, né? Porque quando você sofre muito, muitas pessoas, né, que já sofreram muitas coisas e por exemplo, eram evangélicas, perderam, saíram da igreja, nunca mais quer voltar. Por quê? Porque ela estava na igreja por um motivo errado. É isso que eu quero fazer vocês entenderem. Ir para a igreja, qual é o objetivo? Qual deveria ser o objetivo principal de ir para a igreja? Não é lá você buscar o milagre, não é para você ir lá buscar cura, não é lá para você ir lá buscar o conserto do seu casamento, não é para você buscar marido, não é para... O objetivo da igreja não é esse, apesar de trazer também esse resultado quando Deus quer, tá? Aí eu pergunto pra você, e se Deus não fizer o milagre? Ele continua sendo o mesmo Deus pra você? Provavelmente não, se você estiver com este entendimento dentro da igreja. Então, a igreja, o objetivo principal de você ir à igreja é estar em unidade com as mesmas pessoas que pensam como você, têm o mesmo propósito, que é adorar a Deus, ir lá e juntar vocês e adorar a Deus, né? Estamos aqui para agradecer, porque o objetivo de ir à igreja é para agradecer a Deus pela vida, pelo que Ele fez, pela morte da cruz, né? Por isso, mas 90% ou mais das pessoas, eu estou jogando aí uma estatística, de que a maioria das pessoas, elas vão para a igreja por costume, principal motivo, costume, por medo de ir para o inferno, e terceiro, para buscar milagre. Elas não estão ali, eu não estou aqui julgando, eu estou falando dentro daquilo que eu acompanho, que eu acompanhei, do que eu vivi, tá? Eu tenho fé, mas parece que eu não consigo aceitar ele entrar no meu coração. Então, vou explicando, tá, Silvanite? Como assim entender Deus? Tem muita gente que vai para a igreja buscar prosperidade, entendeu? Então, assim,
Se você vai para a igreja com este intuito, você não sabe quem é Deus. Você ainda não está adorando a Deus pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode te oferecer. Então, quando você faz isso e você começa a buscar por um milagre que você não recebe, você perde a fé. Quando você vai para a igreja com essa intenção de que Deus vai fazer algo por você, você perde a fé. Mas quando você vai para a igreja com o entendimento do que, independente do que acontecer na sua vida, Deus continua sendo Deus, você nunca vai abandoná-lo. Deus é aquele refúgio, aquele colo, que quando eu estou angustiada, desesperada, eu me acalento ali. Mas não significa necessariamente que quando eu me acolho, eu me aconchego ao colo dele, ele vai resolver os problemas. Muitas vezes ele não resolve, muitas vezes ele simplesmente te dá um amparo, o colo, né, para você descansar e te incentiva a continuar. Porque Jesus disse o seguinte: no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele quer dizer isso para ti? Que nós vamos ter problema, cabe a você resistir. Jesus passou por tentações, Deus não veio lá do céu, apesar dele ser filho, Deus não veio lá do céu e livrou dele dos problemas, não. Jesus passou aqui na terra para dizer para nós como é viver no mundo. É viver e é ser capaz de enfrentar os seus problemas. Nem sempre Deus vai resolver, certo? E se você entender ou adorar a Deus desta forma, você vai continuar tendo essa comunhão com Deus. Aí a pessoa perguntou, a Silvanete perguntou, como aceitar Deus, né? Primeiro você tem que acreditar que ele existe. E se você não consegue fazer isso, busque ter as suas próprias experiências. Peça a ele, né? Faça desafios com ele para que você o encontre. Fala, Deus, eu quero ter certeza que você existe. Porque quando eu perdi a minha fé, de tanto sofrer, buscar milagre, papapá, e resolução dos meus problemas e nada acontecia. Eu falei, Deus não existe não é possível, né? Perdi a fé. Então, tudo o que eu venho ensinando para vocês é o que eu vivi, é o que eu passei. E então, o que aconteceu? O que acontece? Quando você se achega a Deus e pede para Ele que você quer conhecê-lo, que você quer uma experiência com Ele para que você tenha, porque Deus sabe que nós somos humanos e nós não vemos Deus, né? Ninguém vê o Deus, a gente sente. Como que eu tenho certeza de que Deus existe? Ele te faz senti-lo, porque sentir Deus é diferente de você, de qualquer coisa que você já viveu. Então, quando você se achega a Deus, e para você se achegar a Deus, você não precisa necessariamente de uma religião, de uma igreja, você pode simplesmente entrar no seu quarto, fechar a porta e a palavra de Deus também disse, entra no seu quarto, fecha a tua porta, que ele te escuta em silêncio, né? Você não precisa fazer aquele ritual todo que a religião emprega, que você tem que ajoelhar, ou rezar, ou fechar de olhos, ou rezar não sei quantas Ave Maria, né? Ou então não sei quantos Pai Nosso, ou então você tem que ir na igreja e ficar. Um tempo atrás eu fui numa religião, uma certa denominação, que de vez em quando eu gosto de ir, né? Eu fui nenhuma, eu gosto de visitar, eu fui nenhuma que os pastores lá colocaram a gente de joelho. A gente não, porque eu não joelhei, não porque eu sou rebelde, porque eu não me senti e eu não faço aquilo que eu não tô com vontade, né? Eu gosto de adorar a Deus de livre e espontânea vontade, principalmente porque eu já passei por lá e eu sei exatamente como é. Colocou o povo de joelho e ficou lá orando horas e horas e horas e horas, repetindo as mesmas coisas. Pai, aquela lamúria, né? E a palavra de Deus diz, não há usando de vãs repetições que será ouvido. Então a pessoa te coloca numa posição, ou numa posição de sacrifício, né? Para que você se achegue a Deus, para que você consiga alcançar Deus, você precisa de muitos rituais, e não necessariamente. Você precisa de um coração sincero, certo? É de um coração sincero que você precisa. Você só precisa... Porque Deus sonda seu rim, seu coração. Então Ele sabe exatamente a sua intenção. E se Ele vê dentro de ti que você quer realmente conhecê-lo e encontrá-lo, Ele vai se apresentar a você. Mas Ele não vai se apresentar a você igual eu tô aqui pra você não, tá bom? Deus se apresenta de várias formas. Mas Ele vai te fazer entender que é Ele que está falando contigo. Então, como que eu
que eu acredito em Deus, né? Busque ter experiência com Ele, né? Fala, Senhor, me ajuda a eu te encontrar, mostra para mim quem tu és, me faça te entender, para que eu possa ter uma comunhão contigo, para que eu possa sentir você no meu coração, né? Fale do seu jeitinho, Deus te entende. Eu costumo sempre dizer, nós que somos psicólogos, que estudamos um pouquinho a mente humana, né? Porque Deus criou a mente humana. Nós entendemos e conseguimos ter uma empatia tão profunda que a gente não julga ninguém, né? O psicólogo forense, por exemplo, que é o psicólogo que dá o apoio ao criminoso dentro das cadeias, né? O psicólogo criminal que fala, a gente consegue ouvir o criminoso e entender e conseguir justificar o crime dele. Por quê? Porque por trás de toda ação tem um porquê. Então, se nós que estudamos a mente humana para conseguir compreender o porquê as pessoas fazem o que fazem, eita, Jesus, estava precisando dessa resposta, maravilha. Deixa Deus me usar aqui, né? Tem gente que fala, você é pastora? Eu falo, não sou nem religiosa, não sou nada. Eu sou só uma psicóloga que acredita em Deus. E que já vivi uma experiência de ser religiosa, hoje eu sou apenas creio em Deus. Então, o que eu quero? Eu acredito que Deus me permitiu passar tudo o que eu passei para que eu possa ajudar outras pessoas a se aproximarem de Deus da forma como elas precisam, porque tem muita gente traumatizada com religião, tem muita gente que não gosta desse ritual, e você não precisa necessariamente disso. Agora, se você gosta, faça, né? Contanto que você tenha com entendimento. Fui na mesma igreja, estou me sentindo limitada. O fato de ter colocado um vestido de alcinha, estou sendo criticada. Estou perguntando se estou fora da igreja. Então, a religião, ela faz isso, né? Ela faz isso, ela começa a fazer você sentir culpa por não seguir uma regra. Só que eu vou te ajudar aqui, amigo, não sei quem tá falando aqui, a mulher, né? Só que eu vou te ajudar uma coisa. Eu costumo sempre dizer o seguinte, existem milhares de religiões, certo? Que seguem o mesmo Deus, só que cada religião, ela tem uma doutrina, certo? E eu me lembro que quando eu me afastei da religião, eu tava com meus filhos adolescentes, aí teve um deles que chegou pra mim assim, porque na igreja que eu congregava na época, tá? Não podia entrar, o homem não podia entrar de calça jeans dentro da igreja. Então ele ficou, meu filho estava adolescente, falou, como assim, não posso entrar de calça jeans dentro da igreja? O que tem a ver isso, né? Qual o problema? Não podia usar barba. E meus filhos têm umas barbas lindas, né? Eu ficava apaixonada com as barbas dele e eu ficava, meu Deus, e agora como é que esse menino vai rapar essas barbas? Então eles vinham pra mim, mãe, você acha que tem alguma coisa a ver minha barba? Eu falo, filho, né? Aí o que eu vou falar pra você o que eu falei pra ele nesse dia. A religião, ou a denominação, que existem várias, milhares de denominação, cada um com um título. A denominação nada mais é do que uma instituição, certo? E a instituição tem uma regra. Você vai numa empresa, ela tem uniforme, ela tem regras a serem seguidas. Horário para você entrar e horário para você sair. Se você quer fazer parte daquela empresa, você tem que seguir a regra, sim ou não? Então, se você não concorda com as regras da empresa, saia desta empresa e vá buscar um emprego em outro lugar. A mesma coisa eu digo para você, está numa religião que você não está se sentindo bem, está se sentindo julgada por aquilo que você acredita que não é pecado, procure servir a Deus em outro lugar, onde você não vai ser julgada, porque para isso tem muitas denominações. Então eu disse para o meu filho o seguinte, filho, o pecado não está, a partir de agora, em usar a calça jeans, mas em desobedecer uma regra imposta. Porque quando você quebra uma regra imposta pela denominação, já não é o pecado da calça jeans, por exemplo. O pecado é da rebelião. Quando a igreja fala, não pode entrar aqui de calça jeans, e você vai com a calça jeans sendo membro da igreja, o que você está fazendo? Você está se rebelando, você está confrontando. Aí você entra em pecado. Por quê? Porque você está levando outros a fazerem o mesmo, então você está se rebelando. Não concorda? Não vá. Por mais que eu não ia, mas eles iam. Eu falo, olha, eu não vou dizer pra você que é certo e que é errado. É o pecado usar calça jeans? Depende. Eu não acho errado, mas se você está na religião, você tem que seguir a regra. Não gostou? Sai dessa e vai pra outra. Então, é o que eu digo pra você, tá, amiga? Não tente confrontar, porque se você... a igreja fala para você não usar alcinha e você usa, o que acontece? Você está vivendo ou tendo um pecado de rebelião.
você está... É igual, por exemplo, vou fazer de novo a analogia. Você está numa empresa que você tem que ir de uniforme, de camisa rosa e de calça branca, por exemplo, né? Todo mundo tá de camisa rosa e calça branca. E você fala, eu odeio rosa e eu não vou de camisa rosa, porque eu acho que não tem nada a ver. Aí você vai de camisa preta. E todo dia vai de camisa preta. Se a empresa não punir você, o que vai acontecer? Todos vão começar a te imitar. E de camisa vermelha, de camisa amarela. Então, a religião é semelhante a uma empresa. A empresa ela vai perder o domínio sobre as regras que ela impôs a serem seguidas. A religião é a mesma coisa. Agora, o que leva ao céu? Procura os 10 mandamentos. O que te leva para o céu? Agora, é gostoso você ir frequentar a igreja? Claro que é. Mas você tem que ter paz. Assim que eu saí da religião e comecei a buscar e ter esse novo entendimento, me perguntaram o seguinte: qual é a igreja certa hoje para você? Né? Eu diria o seguinte: a igreja certa para você, que está me ouvindo, para você, é aquela que te transforma num ser humano melhor. Te faz parar de julgar, te faz se sentir leve, te faz ter comunhão com Deus, te faz mudar comportamentos que você tinha errados. Essa é a igreja certa. Agora, se você está dentro de uma igreja que você se sente culpada, você acaba julgando os outros, você fica mal-humorada, você fica triste, você se sente em pecado o tempo todo, talvez tenha uma coisa errada aí. Certo? Deus é amor. Aí a pessoa falou, como que eu encontro Deus? Primeiro, busque por ele. A palavra de Deus diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Quem abrir, faço morada. Então é o seguinte, Deus quer entrar nos corações de todo mundo. Mas o quanto você está aberta a recebê-lo. Então busque acreditar em Deus, porque Deus não vai entrar em você se você não acreditar nele. Ou seja, como que eu vou realizar algo que eu não acredito? Então, o primeiro passo, busque acreditar em Deus. Mas eu não consigo acreditar. Peça para Ele te dar uma experiência com Ele para que você consiga ter essa conexão. Porque Deus vai entender perfeitamente se você não acredita nele. Porque você não tem experiência com Ele. Como que eu vou acreditar em algo que eu não vejo ou que eu não sinto? Né? Então Deus tem misericórdia. Tomé, na palavra de Deus, quando Jesus ressuscitou, Tomé não acreditou. Que é Jesus nada? Eu só acredito em você. Ainda falou com Jesus assim, eu só acredito em você se eu tocar no lado aí onde você foi furado. Ele falou, vem cá, Tomé, coloca o dedo aqui e veja. Jesus criticou ele por isso? Não, quem critica é o ser humano. Deus não critica ninguém, não. Aí Tomé foi lá e botou o dedo e viu que era Jesus. Olha que maravilha. E tem gente que não precisa botar o dedo no buraco para acreditar que era ele. Tá tudo certo. Né? Deus vai te entender. É aquilo que eu tô falando. Nós que somos psicólogos, que buscamos ter um pouco de entendimento de como funciona a mente do ser humano, conseguimos ter empatia, te entender. Imagina Deus. Quem é Deus? Deus é muito maior do que o que as pessoas conseguem descrevê-lo. Né? As pessoas limitam a um Deus. Eu fui criada de uma forma que as pessoas limitavam Deus a um Deus carrasco, que vai te punir a qualquer momento por algo que você fez de errado, né? E eu vivia no medo, crente na base do medo. Não pode, isso tá errado, porque senão você... Bom, eu acredito estar, né, dentro do meu ponto de vista. Por quê? Porque você acaba não servindo a Deus pelo que ele é, mas pelo medo que você tem dele. Será que Deus quer que você fique servindo a ele por medo? Sei, né? Porque você não está servindo ele de verdade, você está servindo ele na doutrina do medo. Então, tenha você a primeira experiência com Deus, acredite nele, e depois você começa a pedir para Deus, para ele entrar dentro de você. Quando Deus entra dentro de você, de verdade, o seu coração não vai guardar mágoa, o seu coração não vai guardar rancor, o seu coração não vai ter julgamento, no seu coração não vai ter culpa e no seu coração não vai ter medos. Eu estou falando isso, todo medo, culpa, rancor, mágoa, ressentimento, de uma forma patológica. A raiva em algum momento a gente sente, nós somos seres humanos, tá?
Mas quando é patológico, quando eu sinto isso todos os dias, isso não passa. Quando eu sinto mágoa, ressentimento, quando eu julgo. O ser humano, ele tende a julgar naturalmente, né? Ou seja, você faz um julgamento mesmo sem intenção. Mas quando você vai se enchendo de Deus, isso tudo vai se esvaziando. Quando você está cheio de Deus, que é cheio de amor, quem é Deus? Está escrito, Deus é amor. Então, se você está cheio de amor dentro de si, você está cheio de Deus. Porque quem ama não faz mal a ninguém. Quem ama não julga. Quem ama não condena. Quem ama não guarda mágoa. Quem ama perdoa. Quem ama desapega. Quem ama, né? Deus é amor. Então você começa a pedir para Deus entrar dentro de você. É o mesmo que você pegar isso aqui. Vamos imaginar. Isso aqui é uma taça com um suco, né? Suco de manga, bem gostoso, geladinho. Vamos imaginar que este suco de manga aqui é mágoas, ressentimento, culpa, raiva, né? Que você tem, isso aqui é um coração. Vamos imaginar que essa taça é o seu coração, ou você, tá? E você está aí com uma dose de raiva, de culpa, de mágoa, de ressentimento, de ódio, sei lá o que você tem aí, que a mágoa, a culpa, ressentimento, isso gera depressão. A ansiedade é o que? Medo, dúvidas, incerteza, não sei se eu consigo, né? O medo do amanhã. Então, tudo isso aqui. Você tá com isso aqui dentro de você. Por quê? Porque você não tem Deus. Eu lembro que eu ouvia dizer assim. Eu era religiosa na época ainda. Depressão é falta de Deus. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu isso, diga eu. Depressão é falta de Deus. Eu lembro que quando eu ouvia isso, eu ficava pior ainda. Por quê? Eu falava, meu Deus, eu tenho temor de Deus, eu amo servir a Deus. Para mim, ir para a igreja e seguir aquele monte de doutrina nunca foi um problema. Para mim nunca foi. Como que eu não tenho Deus? Né? Eu ficava, como que eu não tenho Deus se eu sirvo a Deus a vida inteira desde que eu nasci? Não sei nem o que é o mundo, não sabia nem o que era um cinema, nem o que era nada, não sabia nada, não tirava nem a saia, a manga comprida, saia comprida, não tinha cortado no cabelo, não pintava, não usava brinco, não usava batom, não ia no cinema, não namorava, não beijava, nada e nada. Pior do que uma freira, né? Como que eu não tenho Deus, que eu vivia depressiva, né? Depressão profunda e aquilo ficava pior, eu ficava pior ainda. Só que as pessoas falam, só que elas falam sem entendimento. Depressão é falta de Deus. Aí hoje eu sei que essa frase, ela é verdadeira. Só que quando ela é dita sem uma explicação, ela mata. Por isso que a sabedoria, ela acompanha a cura. Aí eu vou explicar para você por que a depressão é a ausência de Deus. Porque depressão, ela é consequência do quê? Mágoa, culpa, não aceitação, ressentimento. Quando você se sente magoada ou culpada ou com remorso, ou que você vive algo que você não aceita, isso te deprime. Então, depressão é mágoa, ressentimento, culpa, medo, dúvidas, incertezas. Quando você tem Deus de verdade no coração, é o mesmo que você pegar eu não vou fazer aqui para sujar. Pega um copo, uma jarra de água, vamos imaginar, está escrito que Deus é água viva, né? Jesus Cristo disse para aquela mulher no poço de Samaria, disse, se eu te der a água viva, se eu te der da minha água que é viva, nunca mais terás sede, né? Ele disse isso para ela. Vamos imaginar um jarro de água e você vai derramando essa água aqui, vai derramando sem cessar. Esse suco vai ficar aqui dentro? Sim ou não? Responde sim ou não. Eu vou colocando todo dia um pouco de água, todo dia um pouco de água, todo dia um pouco de água. Vamos imaginar que é Deus, me enchendo de Deus. Esse suco vai ficar aqui? Sim ou não? Não. Então, quanto mais Deus você colocar dentro de você, mais a mágoa, a culpa, o ressentimento vai embora. E como que eu coloco Deus no meu coração? Busque por Ele, peça a Ele forças, sabedoria, entendimento para você perdoar, para você desapegar e para você se perdoar, porque tem muita gente que não se perdoa.
para que você tenha um entendimento do que você está permitindo na sua vida que está te matando. Porque se você não se amar, você não é capaz de amar ninguém. A palavra de Deus diz o seguinte: ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você faz tudo por todo mundo e esquece de você, você não está obedecendo a palavra de Deus. Então você não está seguindo a Deus. Primeiro você cuida de você. O que é importante para você que você está renunciando? Eu me lembro, eu vivia depressiva, lembra que eu contei para vocês? Falei, meu Deus, como que eu sirvo a Deus, eu faço tudo para agradar a Deus e eu tô depressiva, eu vivia eu me sentia no fundo do poço, uma tristeza, um vazio profundo na minha alma. E esse vazio é o quê? Ausência de si mesmo. Eu estava obedecendo o que Deus mandava? Não. Por quê? Porque eu vivia na doutrina do medo. Você não pode. Mulher foi feita para obedecer. Mulher foi feita para servir. Mulher não sei o quê, né? A doutrina do machismo. Eu fui criada num ambiente machista, tanto religioso quanto meu pai. Meu pai era machista no último, né? Hoje não mais, mas ele era machista. Mulher foi feita para casar e criar menino. Viver na beira de fogão. Filha, mulher para o juízo, não dá lucro. Por quê? Porque na cabeça dele, mulher não podia trabalhar, não podia estudar. Porque ele foi criado assim também, então ele também é vítima tanto quanto. E depois eu me casei e continuei nessa vida de sujeição. Tenho que obedecer, que se eu falar aquilo que é importante para mim, ou se eu fizer prevalecer aquilo que é importante para mim, ou seja, se eu me amar, eu vou magoar o outro, ou eu vou pro inferno, ou eu vou destruir o meu casamento, eu vou entristecer a família, eu vou entristecer não sei quem. Ou seja, você vai pensando nos outros e esquece de você. Então você não entende quando você não se compreende. Porque se você não souber também o que você quer, o que te magoa, porque muitas vezes a pessoa ela acha que ela tá depressiva, né? Mas ela fala, eu faço tudo o que eu quero. Eu faço tudo o que eu quero, mas sou depressiva. Provavelmente existe alguma coisa dentro de você que você não aceitou, que você não perdoou, que você não desapegou. Às vezes é 10 anos, passou 20 anos, e você tá com aquilo dentro de você. E você é uma pessoa livre de certa forma. O meu caso era diferente, mas vamos imaginar o seu. Às vezes você é uma pessoa livre. Você faz o que você bem entende, mas só que você está presa na culpa, em algo que você não perdoou, algo que você não aceitou. Então, quando você se conhece, quando você entra para dentro, olha para si, você começa a se entender e a entender por que eu estou com depressão. Talvez você sofreu um abuso infantil quando era criança. Às vezes você tem mágoa do seu pai, porque seu pai não te amou como deveria amar. Às vezes você tem mágoa da sua mãe, se sentiu rejeitada, abandonada. Às vezes o problema não está aqui agora, mas está lá atrás. E quando você vai para a terapia e busca autoconhecimento, você começa a se encontrar. Quando você começa a se encontrar, você começa a se limpar. Porque você começa a se amar. Porque autocuidado é se amar. Mas no momento que eu vou para a terapia, por exemplo, eu estou fazendo um gesto de autocuidado, de amor próprio. E quando você tem um gesto de amor próprio e autocuidado, você está cuidando do templo do Espírito Santo, que é você. A palavra de Deus diz o seguinte: vós sois o templo do Espírito Santo. Como que você quer que o Espírito Santo more em você se você está um túmulo de remorso, de mágoa, de tristeza, de rancor? Tem que limpar, certo? Como que você quer que o Espírito Santo more em você se você é uma pessoa que come um monte de porcaria, enche a cara de droga, né? Você está destruindo a sua carne, que é o templo, né? Então, quando você cuida de você, você está tendo um gesto, você está tendo um comportamento de amor, e isso também é valorizar e fazer prevalecer Deus na tua vida. Então, Deus começa a entrar dentro de você a partir de você. Porque eu passei a vida inteira dentro de uma religião, servindo e seguindo tudo que mandavam eu fazer. E eu vivi e me vi no fundo do poço, com depressão profunda, crise de pânico, de muitas vezes não conseguir levantar por 3 dias com 3 crianças pequenas. E ainda quando eu conseguia reagir, vinha a crise de pânico e eu pensava, meu Deus, onde foi que eu errei? Qual foi o pecado que eu cometi?
Aí a Andrea fala, como saber se eu tenho mágoa de alguém? Eu acabei de dizer, terapia. Você precisa ir para terapia, começar a falar sobre você, sobre a tua história. A pessoa, quando ela vai para terapia, ela vai fazer o quê? Ela vai falar sobre si, sobre a tua vida, para ela ter uma compreensão. Quando você começa a fazer terapia, você começa a lembrar de coisas que você nunca lembrava e acreditava que tinha vivido. Certo? Aí ela falou, fundo do poço e na igreja, justamente. Então, por isso que hoje eu ajudo a você a entender o seguinte: estar na igreja e não ter entendimento, você está perdendo o seu tempo, porque você vai chegar um momento que você vai ser infeliz, você vai fazer as pessoas à sua volta infeliz, e você achar que é culpa de Deus. Ah, tá na mão de Deus. Não tá na mão de Deus, não tá na sua, principalmente agora. Principalmente agora que você tem esse entendimento, que você está me ouvindo dizer. Eu não tinha o entendimento que vocês estão tendo, eu não tinha quem me aconselhasse, eu não tinha um livro, não tinha, na minha casa não tinha livro, na minha casa não tinha televisão, não tinha celular, nada. E eu só tinha uma mãe, né, limitada, que até hoje ela é, tadinha, a mesma mente, da roça, de religiosa, minha mãe é religiosa até hoje. Na cabeça dela, para ir para o céu, tem que fazer parte da igreja que ela congrega. Tem que fazer o que eles falam que tem que fazer. E a moda antiga ainda, porque agora atualizou, né? E ela não atualizou, não. Entendeu? Então, assim, eu fui criada assim, né? E meu pai evoluiu bastante, meu pai mudou a cabeça, né? Evoluiu, não é a congregação. Então, assim, mais severa, mais severa. Então, assim, eu não tinha o entendimento que você não tinha live como vocês têm hoje para poder ter alguém que passou o que eu passei ou que pudesse me dar uma luzinha no fim do túnel. Então eu costumo dizer que hoje eu jogo uma cordinha para você que tá aí no fundo do poço, eu tô jogando a corda, sobe, é só você subir. Eu subi na unha mesmo. Eu não tinha quem me jogasse uma cordinha e eu vou dizer mais para vocês. Eu sabia que eu não queria ficar lá no fundo do poço e eu comecei a subir. Eu não vou falar o nome da religião, tá, gente? Para não passa a ser uma crítica e eu vou intencional. Mesmo que não seja intencional, vocês vão julgar, né? Nossa, a igreja fulana de tal, o ser humano é assim, tá? Então eu não vou citar a religião para não trazer julgamento, que essa não é a minha intenção. A minha intenção, eu acho a igreja maravilhosa, as pessoas que têm que parar de ser alienadas, né? Se você buscar conhecimento, você pode, por exemplo, se eu for, eu vou na mesma igreja hoje, se eu quiser. Aliás, de vez em quando eu vou. Eu não fico alienada mais, porque eu tenho outro entendimento. Então você adora a Deus, você acaba adorando a Deus com mais entendimento, não com limitação. Então o problema é da religião também, mas é sua também, porque não busca conhecimento. Porque se você buscar conhecimento, você para de ser bitolado e alienado, né? Por que as pessoas são alienadas? Porque não buscam entendimento, não buscam se conhecer, não buscam entender as suas próprias verdades. Ficam apenas sendo o que as pessoas querem que elas sejam. Aí vai seguir aquela frase, ainda bem que não somos feitos da opinião dos outros. A maioria das pessoas são feitas da opinião dos outros. Porque se você nunca fez terapia, você é a opinião dos outros. Você, as tuas escolhas, as tuas decisões é da opinião dos outros. Até a cor da casa que você pintou é da opinião dos outros, você nem sabe. Depois que eu vi essa frase, eu falei, a maioria do ser humano é feito da opinião dos outros. Como que eu sei que eu não sou feito da opinião dos outros? Você se conhece? Você faz prevalecer aquilo que é importante para você? Se não for, você é feito da opinião dos outros e ponto. Entendeu? Aí você fica na igreja alienado e começa sabe aquelas desculpinhas que o religioso dá? Tá na mão de Deus. Ora, fulano, põe na mão de Deus. Não, Deus não é obrigado a carregando seus problemas, não. Né? Eles, lógico que tem que orar, tem que orar, por isso que nós temos Deus. Deus é para isso mesmo, é pra gente se refugiar nele, é pra gente pedir para ele força. O que serve a oração? A oração serve para você se fortalecer. Mas fortalecer para quê? Para ficar sentado esperando Deus fazer? Não, é para você fazer. A oração serve para você se conectar com a força maior, para ele te encher de capacidade para você fazer. Entendeu? Seu casamento tá uma merda. Aí você pega e fica, vou orar.
Vou orar, entregar na mão de Deus, vai fazer um milagre no meu marido, aleluia. Vai lá, continua orando. Deus pode fazer? Pode. Eu não tô falando que Deus não pode. Só que se você não fizer a sua parte, vai sofrer, morrer sofrendo na mão do aleluia do seu marido. Tá bom? Porque a maioria do problema dos casamentos é os homens que é uns infelizes. A maioria dos casamentos. Os homens são os mais problemáticos. O casamento é ruim porque o cara é uma tristeza, não entende como se relaciona. E a mulher é a pior ainda porque não busca conhecimento. Está escrito, a mulher sábia edifica a tua casa. Por quê? Aí vinha aquela palavra, né? Mulher sábia edifica a tua casa. Aí na minha cabeça eu vou orar. Vou orar, vou jejuar e vou pedir para Deus. Pedir para Deus resolver o meu problema. Eu lembro na época que eu ganhei até um livro. Quer ver? Vou provar aqui. Poder da esposa que ora. Aí eu li essa capa, né? Eu nem li o livro todo. Que eu tava tão quando eu ganhei esse livro, eu tava tão desacreditada da oração que eu nem li esse livro. Só a capa dele me desanimou. Porque tinha que orar. Eu falava, orar mais? Eu tô cansado de orar, passei a vida inteira orando, não funcionou não. Porque a questão não é essa daqui. A questão é, o que é sabedoria? A mulher sábia edifica a tua casa. Orar faz parte da sabedoria. Lembra que eu falei para vocês no começo? O que é sabedoria? Sabedoria é a junção do temor do Senhor, porque o temor de Deus te dá base. Segundo, busque conhecimento. E terceiro, aplica. Aí você se tornou uma pessoa sábia. Fora disso, você só é uma pessoa com acúmulo de religiosidade ou de conhecimento. E, vamos imaginar, meu casamento tá uma porcaria, meu marido não me respeita, ou meu marido faz isso ou faz aquilo. Tá? E o que você tá fazendo? Não sei mais o que fazer. Tá, você buscou a ajuda de um profissional especialista, por exemplo. Eu me especializei em relacionamentos, eu sou especialista em relacionamentos. Por quê? Porque foi essa área que eu mais sofri e vi minha mãe sofrer. Aí eu entendi um bocado de coisa. Ou seja, o que é uma mulher sábia? É aquela mulher que ora, que tem temor de Deus e que aplica aquilo que precisa ser aplicado. Porque cada relacionamento tem uma dinâmica diferente. Às vezes o seu marido tá precisando de um não seu. Às vezes o seu marido tá precisando de um posicionamento seu diferenciado. Às vezes o seu marido tá precisando de um sacode seu. Às vezes ele tá precisando realmente de uma oração sua. Às vezes ele tá precisando de uma mulher que sabe cozinhar, que você às vezes não sabe. Às vezes ele tá precisando de uma mulher que limpa o chão, porque você não limpa ou não lava o banheiro. Às vezes ele tá precisando de uma mulher que rapa o sovaco, a periquita, que você não lava o sovaco nem a periquita. Às vezes o seu marido tá precisando de uma mulher que vira, né, a pirueta na cama, que você é uma cafona, que só faz transa debaixo da coberta. Então você vai buscar conhecimento, você arranca essa venda dos seus olhos, descobre que você é um mulherão da porra e que você não precisa ser uma religiosa tapada, que acha que rapar o sovaco é pecado, porque eu não rapava o sovaco porque disseram que era pecado. Aí você fica uma tapada alienada, dizendo que eu sou sábia porque eu tô orando, você é uma burra, porque eu era uma burra. Oração e sabedoria. Quando o seu marido fala, nós vamos para tal lugar, eu não vou. Você vai que você tem que me obedecer. Eu não vou porque é direito meu de não ir, porque eu não quero ir. Quem manda em mim sou eu. Por exemplo, eu me lembro que... É que tem coisa que eu não queria falar, mas enfim. Eu me lembro que... É só um exemplo para você entender. Que eu ia mais na casa da minha sogra, que morava em outro estado, lá 6 horas de viagem, do que na casa da minha mãe, que mora 50 metros da minha casa. E eu não queria ir tantas as vezes. Porque eu só ia... Tem muita coisa que eu não posso falar, mas enfim. Eu não queria ir, porque eu ia pra lá pra gastar um dinheiro que eu não podia gastar, que aliás, nem eu, que ele não podia gastar, e não comprava as coisas em casa que não podia comprar, e eu ia chorando muitas vezes, porque eu não queria ir. Eu queria fazer compra pra dentro da minha casa. Eu queria comprar uma roupa pros meus filhos, eu queria comprar uma sandália pra mim, que eu usava ganhado dos outros. Aí eu falava, eu não queria ir. Vai sim. Eu ia chorando. Se fosse hoje, se eu fosse sábia igual eu sou hoje, eu ia, né? Tinha que obedecer. Eu vou, caramba! Você vai comprar, fazer compra e botar dentro do armário. Você é homem, você é o quê, cara? Não vou, caramba! Que eu não vou. Tem que ser assim.
Só que muitas vezes você acha que ser sábia é só ficar calada. Tem hora que você tem que agir. Ficar calada é omissão. Eu não vou fazer dessa vez. Eu fui até aqui, basta, chega. Ah, porque você não vai usar o meu carro. Você vai no mercado de carrinho de feira. Por que eu vou de carrinho de feira se você anda de carro? Não, porque você é mulher. Mulher é o caramba, que eu tenho o mesmo direito que você tem. Se eu não botar a mão nesse carro, você também não põe. Porque eu te respeito, porque eu te amo, eu cuido dos seus filhos, eu cuido de você, eu transo com você, eu não saio sem você. E por que eu não posso andar no carro para fazer compra? Posso sim. Entende a diferença do que é sabedoria? Ficar calada em tudo não é sabedoria, porque homens muitas vezes, quase sempre, não respeitam mulheres boazinhas demais. Seja uma mulher honrada, respeite o seu marido, não traia ele, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos ou trabalha fora. Antigamente eu só cozinhava, só cuidava da minha casa. Cuide dos seus filhos ou trabalhe. Mas quando você perceber que os seus direitos estão sendo violados, se for preciso quebrar um copo na parede, você quebra. Para não quebrar na cara dele. Mas imponha respeito. Para de ser idiota. Sabe que você é tão idiota, você engole tanto sapo que você vai virar um jacaré. Eu engoli sapo, engoli. Quando eu virei um jacaré, eu saí devorando todo mundo. O problema é que a gente engole tanto que quando você resolve falar, você não quer mais. Para de engolir sapo. Casamento, a gente precisa ser tolerante. Casamento, a gente precisa ser resiliente. Casamento, a gente precisa entender que nem sempre vai ser bom. Mas cadê você nessa relação? Não existe só o outro, existe eu. E o que eu quero? Eu quero passear de mão dada no shopping. Eu não quero ir pra porra da casa de onde eu não quero ir. Não, se você for lá. Não vou, eu fosse hoje, eu não vou. Vai, sozinho. É sobre isso. É você respeitar, é você honrar, é você servir. Mas quando for importante pra você, você tem que fazer prevalecer. E se o outro não quiser fazer, você faz prevalecer. Quantas vezes eu pedi, eu quero fazer uma viagem. Eu sempre amei, né, querer conhecer coisas novas. Ninguém deixava. Agora eu vou, quero ver quem manda em mim. Se não querem ir com você, vai sozinha. Isso é amor próprio. E ter amor próprio não é não amar o outro. É amar a si mesmo, amar o outro, a ponto de, se o outro não permitir que você seja ou faça o que é importante também pra você, ele não te ama, ele não te respeita. Porque casamento é assim. Eu costumo sempre dizer o seguinte: casamento tem duas pessoas que têm gostos diferentes. E muitas vezes, se você está casada, você tem que fazer coisas que seu marido gosta e que você não gosta. Ah, mas meu marido gosta, por exemplo. Ah, meu marido gosta de ficar, ir pro sítio. Tem uma paciente que fala, meu marido só gosta de ir pro sítio tal, ficar lá no meio do mato. Ok. Ele gosta de ir pra esse sítio? Gosta. E falei, e você gosta do quê? Ah, eu queria curtir uma praia, uma coisa diferente. Fala, então vai combinar com ele o seguinte. Numas férias ou num feriado, vocês vão pro sítio com ele, porque isso é importante pra ele. E nas próximas férias, o próximo feriado, ele vai pra praia com você. Isso é parceria, isso é igualdade, isso é amor mútuo, reciprocidade. Casamento sem reciprocidade não funciona, porque onde há um cedendo, há um infeliz. Só um cede, só um se doa. Precisa ter equilíbrio. Eu não gosto de ir pro sítio, tá bom, eu vou com você. Porque quando eu faço por você, porque eu sei que você vai fazer por mim, eu faço mesmo não gostando, com prazer. É assim que funciona. Agora você vive que num relacionamento onde só faz o que o outro quer porque é só importante pra ele, cadê você? Você não existe? Você não é importante? A tua voz não prevalece? Você não tem gosto? Você é o quê? Um objeto que a pessoa usa e faz de você o que bem entende?
É porque eu te amo, eu quero esse caralho desse amor. Não, filho, esse amor não. Amor é você fazer pelo outro também o que é importante pro outro, não só pra você. Isso não é amor, não. Isso é só venha a nós vosso reino, nada. Para de achar que servir o outro tá amando o outro, tá amando o caramba. Se você está ao lado de uma pessoa que é egoísta, que só pensa nela, que só é o prazer dela, que só... Que amor é esse? Né? Casamento, relacionamento que funciona é reciprocidade. Eu te dou, você me dá. Eu renuncio um pouco, você renuncia um pouco. Mas esse negócio de fazer só o que o outro quer e você. Aí você faz o quê? Você se anula. E quando você se anula, você deixa de se amar. Aí tem gente que fala assim, nossa, a mulher, quando tava casada, tava toda largada. Depois que largou, ficou bonita. Claro, tá casada com um caralho de um homem que não amava ela, não respeitava ela, não valorizava. Toda mulher casada, feia, largada, ela é infeliz. Porque tem um homem do lado dela que não investe nela. E investir nela não é gastar dinheiro com ela, não. É incentivá-la a se cuidar, elogiar, fazer a mulher se sentir importante. É isso que é. Agora, a mulher fica do lado de um homem que só humilha ou faz ela se sentir um lixo, ela vai ficar uma véia, gorda, descabelada, enrugada, mal amada. É uma mulher mal amada, ou você olha pra cara dela e você dela mal amada. Mulher que se largou no casamento é mal amada. Tem um ditado popular que fala, mulher mal comida. O que é mulher mal comida? Mulher que não se sente amada. Não se sente valorizada. Se sente apenas usada, sendo útil para os outros. Aí quando ela larga, ela vai se cuidar, ela vai olhar para ela, porque ela passou a vida inteira olhando só para os outros, esqueceu dela. Aí ela separa e vai se cuidar, ela fica linda. Aí eu vi uma vez um cara falando assim, é o caramba, né, mano? As mulheres tá casada com a gente, fica os tribufu. Depois larga, vai ficar uma deusa. Porque você é um tribufu de um cara que não sabe amar a sua mulher. Porque se você fosse o cara, os homens que estão aqui, fosse o cara que elogiasse a sua esposa, incentivasse ela a se cuidar, amor, você fica linda assim, se cuida assim, faz assim, faz assim. Você ia ver uma mulher bem tratada. Tem homem que não dá dinheiro pra mulher, ainda proíbe a mulher de fazer. Ah, que caralho de homem é você, cara? Pra que você serve? Entulho. Aí reclama que a mulher largou. É igual tem mulher, tô falando só da mulher. É igual tem mulher que não faz nada, não se cuida porque é relaxada mesmo. Porque tem mulher que é relaxada mesmo. Aí agora vai pra você, mulher. Tem mulher que é uma acomodada, uma relaxada. Não rapa o sovaco, não limpa a sua casa. A casa tá dando bicho de trás do banheiro. Os lixos tudo acumulado, transbordando. Mau hálito, não escova o dente. O seu marido não é obrigado a ficar do lado de uma mulher que não se cuida. Porque realmente é desleixada mesmo. Aí depois a gente mete um chifre, arruma outra e fala assim, ei, mal agradecido que eu tive 5 filhos com ele e que eu dediquei 50 anos da minha vida com ele. 50 anos de uma mulher largada, fedendo a alho. Ou sovaco, sei lá o quê. Ah, relacionamento é doação mútua. Homem vai se cuidar, incentivar sua mulher. Mulher vai se cuidar, incentivar seu marido. Para de ficar castrando o homem. O homem não pode ir no futebol, não pode conversar meia hora com a amiga que você tá atrás, enchendo o saco. Oh! Casamento não foi feito pra ficar engarrado, enjaulado, no outro cadeado, não. Tá? E vamos lá. Tem liberdade? Sua mulher te dá liberdade? Sua namorada te dá liberdade? Vê se você respeita o engraçadinho. Porque tem homem que não pode ter um pouquinho de asinha que ele já voa e garra em outra. Sem caráter. Vê se você usa essa liberdade e honra a tua esposa, a tua namorada que tá ali confiando em você. Não seja um filho da puta que vai qualquer brechinha vai cantar mulher barata na rua. Porque o que mais tem hoje em dia aí é mulher carente de homem, de macho. E elas topam em qualquer coisa. Tá faltando homem, né? Aí você acha que você conquistou a mulher, que você é um garanhão. Não, você é um idiota. Um idiota. Porque o que mais tem, você não precisa nem conquistar. Mulher de hoje em dia não precisa nem conquistar. Tem muitas, né? Que não precisa nem conquistar. Elas te conquistam, elas vão atrás de você. Então para de ser idiota de ficar trocando a sua mulher, que te respeita, que te honra, atrás de qualquer rabo de saia. Que aí você perde uma história, perde uma vida, uma oportunidade por causa de um momento. Pronto, falei. E agora eu vou voltar para as mulheres.
Muita mulher iludida. As mulheres estão traindo na mesma proporção que os homens. Só que o homem é burrinho e as mulheres descobrem. As mulheres fazem e os homens acabam nem sabendo. Mulheres, cuidado para não ficarem iludidas com promessas vazias de homens que não têm compromisso. O que mais tem, atendi um caso recente, que a mulher deixou a vida, a família, todo, por causa de uma promessa, achou que o cara levou-lhe um pé na bunda e perdeu tudo. Então, vocês cuidado com promessas, com ilusão, de achar que você vai ver um conto de fadas. Paixão passa, fantasia passa e a realidade chega. Qual que é a realidade? Realidade é doença, dívida, problema. Que a doença, ela pode acontecer de um dia para o outro, assim, ó. E essa pessoa que você escolheu estar, ela vai enfrentar o problema com você ou vai te descartar quando você não tiver mais utilidade? Pense nisso. Se pergunte, essa pessoa com quem eu estou me relacionando ou dando liberdade, se o calo apertar aqui, ela vai permanecer comigo ou vai me trocar? Porque estar com você enquanto o vento tá em polpa ou quando tá tudo bem é uma coisa. Eu quero ver continuar junto quando te falta tudo. Porque o que mais tem hoje em dia é gente querendo usar o que você tem. Falta que eu quero ver? Fecha a torneira que eu quero ver quem é leal com você. Fica doente, falta de dinheiro que eu quero ver. Qual é a mulher que vai ficar do seu lado? Qual é o homem que vai ficar com você? Fica feia, descabelada ou doente, né? Mulher que fica doente e não consegue se cuidar mais, que eu quero ver se ele vai achar você de princesa, se ele vai cuidar, limpar sua bunda suja. Eu quero ver se ele vai limpar. Cuidado por não viverem só de momentos e esquecerem que a vida não é um momento. Ok? Bom, pronto, falei. Espero que vocês tenham gostado. Falei até demais, né? Aqui eu falo que eu sou mulher para todas as horas, tá? Eu falo de espiritualidade, eu falo de religião, eu cito a Bíblia e eu falo palavrão também se precisar. Porque eu sou eu. Eu uso o argumento necessário para cada situação. E você não pode me julgar porque eu não sou nenhuma religiosa e eu falo o que eu quiser. Tá bom? E se você me julgar também, eu não tô nem aí com o seu julgamento, porque o que você pensa sobre mim é problema seu. O que importa é o que eu sou, não é o que você fala. Tá bom? Bom, mas a intenção por trás de todas essas falas são apenas te alertar, tá bom, gente? Essa é a intenção. Estou 2 meses brigado com meu esposo e eu acho que ele não gosta de mim, não tá nem aí pra mim. Tá brigado 2 meses, provavelmente não tá transando. Não tá transando com você? Quanto tempo de casado? Será que não tá transando com outro? Gente, porque a verdade tem que ser dita. Como assim? Apesar de que tem casal que fica meses sem se falar, né? Mas isso não é relacionamento legal, não. Um relacionamento onde o casal fica meses sem se falar, tem boi na linha e acabou. Essa é a realidade. A não ser que o cara for um broxa e não gosta de sexo, ou a mulher não gosta de sexo. Não dá pra fingir que não tá vendo uma coisa dessa. Não dá. Deixa a live salva? Gente, vocês estão procurando, né? Tá bom, vou deixar salva aqui. Vamos ver se ficou bom, né? Porque às vezes não ficou legal pra salvar. Porque uma coisa é vocês ficarem brigados 1 semana, 2 semanas, já tá demais, né? E acabam não se encostando um no outro por esses dias. Agora, 2 meses, 6 meses, e vocês acham que tá o quê? Que virou nuco? Bom, enfim. Que é verdade nua e crua. Pronto, falei. Gostaram da live? Jesus te ama? Sim, eu tenho certeza disso. Tenho certeza que ele me ama. Porque eu amo ele também, porque ele me amou primeiro. Sempre ele ama primeiro, né? Gente, um abraço pra vocês e até qualquer hora dessa. A verdade nua e crua. 30 anos de casado?
30 anos de casado assim, é tanto ano, né? Que você nem quer mais ver a periquita dela, nem já mais amigos. Embora tenha umas pessoas com 30 anos de casado que são fogo na roupa. Eu não sei, Rosa, qual que é a sua realidade. Porque assim, fala, 30 anos de casada. Cheguei com todo o gás, energia renovada, Dirlene. Energia renovada. Porque assim, tem gente que 30 anos de casado já estão com 70 anos, eu não sei quantos anos vocês têm, né? Às vezes vocês nunca tiveram muito uma vida sexual ativa, né? Então é normal ficar 2 meses sem transar. Agora, e às vezes tem casos, né, de pessoas que já quase não transam desde que casaram. Tem que observar isso. Quem é ele quando não tá brigado e quem é ele quando tá brigado. Quando a gente não tá brigado, a gente transa pelo menos uma vez por semana, ou a cada 15 dias, né? 30 anos de casado pode ser. Então tem vida sexual ativa. Certo? E de repente, parou? Agora, tem gente que eu tenho, atendo casos que fica 3, 4 meses sem transar. Mas o marido é fiel, mas é porque ele é paradinho mesmo. Então depende, tá? Não coloque uma pulga atrás da orelha que ela vai te morder e de repente não é, né? Então tem que analisar. Eu tô só jogando assim, mas para refletir. Tem que tomar muito cuidado, né? Tem que analisar. Cada caso um caso. Não sei quem é o seu marido, não sei qual é a dinâmica do casamento de vocês. 2 anos de casado, descobri que meu marido estava num site de relacionamento e tínhamos vida sexual ativa. Pois é, Patrícia, é triste porque assim, hoje em dia as pessoas estão tão vazias de si e de Deus, as pessoas estão distantes de Deus. Presta atenção. As pessoas estão distantes de Deus e por estarem muito distantes de Deus, elas estão extremamente vazias. E quando elas estão extremamente vazias, elas estão tentando substituir este vazio com drogas, com álcool, com sexo, com paquera. Isso é vazio de Deus. Então, é isso que está acontecendo. A melhor forma de melhorar os relacionamentos é se aproximar de Deus, tá? Quanto mais próximo de Deus você estiver, infelizmente a nação, a sociedade está muito distante de Deus. A sociedade ela está sendo muito materialista, muitos direitos, né? Isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, eu posso isso, eu quero aquilo. É tanta busca de direitos e esquecendo que existe, né? Que precisamos ter um respeito com o Criador, que precisamos reconhecê-lo, né? E quanto mais você peca, quanto mais as pessoas pecam, porque a palavra de Deus é o seguinte: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que é iniquidade? Pecado. Você vê, o mundo nunca teve tão podre, tão sujo igual está agora. Muito pecado, muita podridão, ninguém respeita ninguém. Então, há muito pecado. Então, o amor está esfriando. O que é o amor esfriando? Deus está se distanciando, ou as pessoas se distanciando de Deus, né? Então, é isso que acontece. Quanto mais Deus está distante da sua vida, mais necessidade você tem de coisas, de sexo, de compulsão. Você passa a ter compulsão por bebida, drogas, compras, sexo. É isso, tá bom? Espero ter ficado esclarecido. Tchau, tchau pra vocês. Até qualquer hora dessa eu volto. Vou salvar a live aqui do Instagram. Se tiver ficado boa, eu deixo. Senão eu vou tirar e vou apagar, tá bom? Tchau, tchau. Porque como eu fiquei muito olhando pra cá, pode ser que a live não tenha ficado legal. Tchau, gente. Que move é sagrado e remove as montanhas com todo cuidado, meu amor.